de... Beleza, a partir de agora está sendo gravada a nossa reunião de estudos, tá? De qualquer forma, vamos lá. Então, hoje a gente dá início aos estudos, efetivamente, aqui pelo Centro Espírita Irmã Laura. É a nossa segunda temporada, né, João? E a gente vai fazer aí uma introdução que vai durar, na verdade, 4 semanas. Tá? Dentro do nosso calendário, a gente incluiu 4 semanas de introdução para que todo mundo possa conhecer o rosto e a voz, quem ainda não conhece a voz, né, poder conhecer o rosto e a voz de todos os orientadores, e também para que a gente faça uma boa apresentação não somente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente vai estudar ao longo desse próximo ano letivo, mas também para que a gente tenha condições de entender um pouco mais dos fundamentos da doutrina espírita para aqueles que ainda estejam começando na doutrina, tá? Na verdade, todos nós estamos começando, né? Mas alguns andaram aí algumas páginas e outros ainda não. Então, para isso também que a gente vai fazer uma introdução um pouquinho mais longa, tá? De qualquer forma, eu sou o responsável dessa semana, eu sou o Anderson, para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? E hoje a gente vai falar a respeito do seguinte, dos precursores do Espiritismo, tá? Eu vou pedir licença para vocês para minimizar a tela aqui um pouquinho. Se meu olhar parecer perdido um pouco, é porque eu tô tendo que ler, tá? Beleza. Então, vamos lá, gente. Como fonte, hoje eu peguei um livro que se chama O que é o Espiritismo, tá? Um livro do Allan Kardec. Peguei também o Livro dos Espíritos, também é um livro do Kardec. E peguei 2 outros livros como fonte, são eles O Espírito e o Tempo e o livro que se chama Introdução à Filosofia Espírita. Ambos esses últimos 2 livros são do Herculano Pires, tá? Já desencarnou, foi um grande espírita, um grande colaborador aí da doutrina espírita, né? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar a sentir um pouco do gosto do que a gente vai tratar hoje, né? Todo mundo, não só nós aqui na nossa sociedade hoje em dia, mas desde o início dos tempos, a gente vai ver a sociedade marcada por perguntas como de onde viemos, qual a origem das coisas, o que é Deus, de onde vem a ideia de um Deus, né? Qual o sentido da vida, existe vida após a morte, se existe, o que tem além da vida, né? Quem foi Jesus Cristo? Tem uma série de perguntas aí que a gente vem se fazendo há muitos e muitos anos, né? Desde antes de Jesus Cristo, desde o início da nossa sociedade, essas perguntas estão presentes, né? E elas abordam em maior ou em menor grau questões como moral, ciência e religião, né? E tem várias outras perguntas que vão geralmente se encaixar dentro disso, né? De qualquer forma, elas sempre tiveram presença na sociedade, como eu falei, até porque são um reflexo do que o Kardec vai determinar para a gente, ele vai dizer para nós, que se chama lei de adoração, e está presente em todos os seres humanos, tá? Todos nós temos dentro de nós uma série de leis, dentro da nossa consciência, gravadas uma série de leis naturais. Uma delas é a lei de adoração. Vou ler para vocês um trechinho do Livro dos Espíritos para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer com isso, tá? O Kardec pergunta na questão 652 o seguinte, ele pergunta aos espíritos, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Ou seja, a adoração está nas leis da natureza? E aí respondem para ele os espíritos o seguinte: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes, né? Então aqui os espíritos dão para a gente uma definição bem curta, uma explicação bem curta, porém muito eficaz, né? Então, a adoração está presente em todos nós. Então, faz sentido que desde o início da humanidade a gente tem esse tipo de pergunta, porque, na verdade, isso é um reflexo de um instinto natural que a gente tem de buscar entrar em contato com Deus, né? A gente tem uma certa noção de que verdadeiramente existe um Criador que está acima de todos nós, tá? Mais ou menos por aí. De qualquer forma, além disso, eu peguei um outro trechinho aqui que faz o seguinte: pode dizer-se que a obra do Espiritismo é dupla. No plano terreno, ela tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas até aqui dispersas e muitas vezes contraditórias do pensamento e da ciência. Num plano mais amplo,
une o visível e o invisível, essas duas formas da vida que, na realidade, se interpenetram e se completam desde o princípio das coisas. Esse aqui é um trecho do Herculano Pires, ele fala: se interpenetram e se completam desde o princípio das coisas. Então, o plano espiritual e o plano material, onde a gente está inserido agora, né? O plano dos encarnados e o plano dos desencarnados, ele, na verdade, esses dois planos se comunicam a todo tempo, não é? E isso desde o início dos tempos. Então, quando a gente vai tratar de espiritismo, e o Kardec fala isso para a gente, né? Uma coisa que é importante da gente entender é que o espiritismo, na sua essência, ele sempre esteve presente na humanidade, desde o início das coisas, né? Agora, o espiritismo, enquanto doutrina, ele efetivamente foi acontecer, ele foi ser codificado pelo Kardec, foi trazido para nós pelo Kardec, já lá no final do século XIX. Tá ok? Até aqui tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá, pessoal? Boa noite, Anderson. Como Boa vai? noite, Guilherme. Joia? Grande Guilherme. Pô, maravilha. Essa parte aí me lembrou aquele iniciozinho, a introdução do livro dos médiuns. Peraí, Guilherme, que eu te mutei sem querer. Pronto, Pronto, eu tinha te mutado sem querer. sem problema. Você é um anfitrião. Só um detalhe, pessoal. Quem puder e quiser, naturalmente, colocar um copo d'água, né, do lado, aí na cabeceira, alguma coisa assim, para poder ser fluidificado enquanto estudo, você usa. Beleza. Fala aí, Gui. Essa parte que você disse, que a questão do espírito, enfim, do espiritismo não como algo engendrado e colocado como doutrina, mais para frente a gente vai estudar, né, a questão do tripé e do espiritismo, mas como espiritualismo. No início do livro dos médiuns, na introdução, Kardec coloca isso, né, ele tem a necessidade de colocar que foi necessário criar um termo, o espiritismo, Uhum. para se diferenciar do espiritualismo que sempre existiu. Aí eu me lembrei Perfeitamente. dessa questão que sempre existiu, não como espiritismo, mas, enfim, como essa tendência espiritualista, essa questão, caráter espiritualista das religiões e das ações humanas. Não, perfeito, perfeito. Mas não, é isso que você está falando mesmo, né? E é aquilo, Kardec faz essa diferenciação, mas ele também deixa claro que aquilo que é a base do espiritismo, que você pode falar com, né, que é o espiritismo, ele sempre esteve presente, independentemente de movimento religioso ou filosófico, né? Porque ele faz parte da natureza, né, da nossa criação. Mas realmente, enquanto doutrina, é muito importante essa diferenciação que você falou, né? Para que não haja uma confusão, né? Principalmente para aqueles que se propõem a estudar filosofia espírita, né? De qualquer forma, inclusive, gente, nesse livro que eu tomei como base aqui, né, que é o Introdução à Filosofia Espírita, que é um livro muito complexo, não tem nem 90 páginas e assim, para eu conseguir ler uma página e compreender, eu tive que me esforçar bastante. É um livro que está comigo há um bom tempo já e eu estou fascinado com as coisas poucas que eu consegui entender, né? E E uma das coisas que o Herculano Pires traz para a gente é que o espiritismo ele é, na verdade, uma consequência, não é? Ele foi possível dele acontecer porque ele é o resultado de uma série de pensamentos filosóficos que foram acontecendo ao longo do tempo, não é? Desde os gregos. Então, inclusive na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec traz para a gente aquela conexão entre Sócrates, Platão e o cristianismo e o espiritismo, não é? Mas o que o Herculano Pires destrincha nesse livro é que, na verdade, todas as correntes filosóficas respeitáveis que passaram pela humanidade, de uma forma ou de outra, elas têm algum tipo de conexão com as conclusões filosóficas às quais o Kardec chegou, né? Tudo, tudo se organiza para chegar até as conclusões que o Espiritismo nos traz ali no Livro dos Espíritos. Tá? Eu não sou filósofo, não tenho especialidade em filosofia, mas a maneira como ele trata ali me convenceu bastante, tá? De qualquer forma, vamos seguindo em frente. Falando ainda de filosofia, como o Guilherme tratou conosco agora há pouco, ele falou, né, mais à frente, ele é o responsável daqui a 2 semanas por explicar sobre a metodologia do Kardec e falar sobre esse tripé que rege, digamos assim, a doutrina espírita.
que é filosofia, ciência e religião. Eu vou dar uma pincelada muito rápida por isso, porque inevitavelmente os nossos assuntos vão se completar. Inclusive, Guilherme, como você já falou a respeito disso no ano passado, se você quiser me interromper e fazendo seus comentários, já adiantando um pouco do que você vai trazer, sinta-se à vontade, tá? De qualquer forma. Então, gente, quando a gente se propõe a compreender, por exemplo, a base teórica por trás da filosofia espírita, a gente vai perceber, como eu falei anteriormente, uma série de conexões a serem feitas, né? A construção, a destruição e a reconstrução de várias correntes é que possibilitaram que fosse possível o surgimento da doutrina espírita. Então, por meio da evolução também do pensamento, porque o planeta e nós, a gente evolui em uma série de aspectos. Um deles é justamente a forma como a gente encara as coisas, a nossa própria inteligência, as nossas próprias ideias, né? E a filosofia, naturalmente, está dentro disso e estuda isso, né? De qualquer forma, isso não somente mostra que há muitos espíritos superiores que vêm sendo enviados até vêm sendo enviados à Terra em missões educativas, né? Mas também nos ajuda a compreender que a doutrina espírita precisava de toda uma base para que pudesse ser desenvolvida exatamente da forma que o Kardec pôde desenvolvê-la. Então, até mesmo o próprio Kardec, se a gente for olhar para a vida dele, tem um trechinho que eu vou ler para vocês do Henri Sauce, eu acho que fala, que foi o primeiro biógrafo do Kardec. Ele traz isso para a gente. Kardec era um homem, já vou ler até o que ele diz, que é até melhor. Vocês verem como que o próprio Kardec foi moldado para poder cumprir a missão, né? Diz o seguinte, esse primeiro biógrafo dele, que conviveu com Kardec ali até certo ponto, né? Ele fala o seguinte: seus pendores, suas aspirações, tê-lo-iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas. Porque o Kardec, como a gente sabe, alguns de nós sabemos, e o nome dele, na verdade, não era Allan Kardec, né? Ele adotou esse pseudônimo, que na verdade era o nome dele em encarnações anteriores àquela na qual ele foi o codificador, né? Então, quando ele se chamava Allan Kardec várias encarnações antes, ele era um druida. Então, assim, ele, de certa forma, o que está sugerindo para a gente o biógrafo aqui é que ele guardava alguns pendores, algumas tendências que poderiam levá-lo, de certa forma, ao misticismo. Então, o que a espiritualidade, no planejamento reencarnatório do Kardec, fez? Colocou ele para poder ser um grande estudioso, um cara da academia, não é? Para que ele pudesse ter um estudo teórico satisfatório, para que ele pudesse se preparar, não é? De modo que ele não caísse por um lado pouco teórico, insuficientemente teórico, né? Era importante que ele tivesse um bom conhecimento acadêmico para ele poder seguir em frente com firmeza, não é? E lidar com uma série de problemas que ele teve que lidar ao longo da vida. Quem puder assistir ao filme do Allan Kardec, e ainda não pôde assistir, vale a pena. É um filme muito útil para a gente compreender como foi a vida do Kardec, e para aqueles que gostam de ler a biografia do Kardec, a mais recente, de um brasileiro, eu me esqueci o nome dele, se alguém lembrar o nome do biógrafo, também é o biógrafo Chico Xavier. Eu li o livro, é muito bom, muito fácil de ler e muito legal, e o cara é um bom pesquisador. O Zeus Van Tuyl? Eu não lembro o nome dele, João. Eu estou com o livro ali no meu quarto, eu vou dar uma olhadinha depois. E outra, não foi por acaso que Kardec, né, era o nome que você falou aí, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele iniciou, estudou com Pestalozzi, né? Foi um grande mestre, né? Sim, com certeza. Então, foi preparando ele para todo esse trabalho, a espiritualidade, né? Aliás, depois, se vocês quiserem, gente, eu vou mandar um trechinho dessa biografia que eu peguei, do Henri Sauce, porque ela tá na introdução a uma obra que eu usei como base para hoje, que é o que é o Espiritismo. Eu falei, caramba, essa biografia aqui é diferente, a maneira como ela está escrita, é que eu fui ver, porque realmente foi escrito por um francês lá no começo do século XX, assim, né? Por isso que é tão diferente a abordagem dele, e é uma abordagem, não desmerecendo as outras, é claro, mas é uma abordagem ali muito no tete-a-tete, porque ele conheceu o cara, né? Então é bem, bem diferente. De qualquer forma, então, gente, como eu falei anteriormente, as correntes filosóficas, de certa forma, elas vão desaguar, se a gente for fazer uma análise, elas vão desaguar dentro da filosofia espírita.
que está ali para a gente muito bem descrita, muito bem resumida, em O Livro dos Espíritos. Inclusive, para algumas pessoas, eu estava lendo o Herculano Pires falando sobre isso, algumas pessoas consideram resumido demais e acabam duvidando da legitimidade porque é resumido. Mas a verdade é a seguinte: se você tem milhares de anos de história do pensamento, se você tem condições de olhar para trás e estudar aquilo, por que o Kardec quer fazer aquilo tudo de novo? Né? Isso é uma das coisas que o Herculano Pires fala para nós. Né? A doutrina espírita, ela não vem reinventar nenhuma lei da natureza. Né? Ela não vem trazer nada de absolutamente novo no sentido de uma gigantesca descoberta. O que o Kardec vai fazer é colocar os pingos nos is. Mas para o final da nossa conversa de hoje, vou trazer um trechinho do próprio Herculano Pires que traz isso para a gente de uma forma muito bem resumida. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Não é? Que a função do Kardec era de organizar muitas coisas que já estavam meio que na nossa cara e por teimosia, não é? Por falta de conexão com a nossa própria consciência, de falta de conexão com a espiritualidade superior, a gente ainda não era capaz de deduzir. Né? Ou havíamos perdido essa capacidade. Né? De qualquer forma, olhando para o lado um pouco mais científico da coisa, como eu estava falando anteriormente, o Kardec foi ali guiado pela própria vida dele, ou foi se guiando pela vida, para que ele pudesse ter uma educação que tornasse ele capaz de desenvolver a ciência espírita. Né? Então, a ciência, até anotei aqui uma coisa, falei, a ciência espírita, que o Guilherme vai explicar um pouco melhor para a gente daqui a algumas semanas, também só foi possível porque antes de Kardec formular a doutrina, houveram diversas revoluções no pensamento científico que permitiram que fosse organizado esse método. Né? Hoje eu estava lendo um pouco sobre René Descartes, por exemplo. Não sei se vocês lembram dele do colégio, eu lembro quase nada, eu lembro do plano cartesiano, né, e de mais poucas outras coisas. O Guilherme, agora que está fazendo mestrado, deve estar estudando alguma coisa de Descartes. Né? Mas o Descartes, inclusive, descreve que em 1600 e pouquinho, ele com pouco, eu acho que ele tinha 23 anos, antes de escrever as suas principais obras, ele teve um sonho. Peraí, só um minutinho, pessoal, desculpa. Perdão. Ele teve um sonho onde apareceu para ele o Espírito de Verdade. Foi assim que ele interpretou, dizendo que ele estava ali para escrever ao longo da vida dele uma série de obras que iam revolucionar a maneira como as pessoas pensavam a humanidade e que ele ia trazer muita verdade que a gente ainda não tinha condições de descobrir. Isso antes do Kardec. Então, esses filósofos todos, mais ligados à parte científica, mais ligados à parte filosófica, etc., todas essas pessoas a gente pode encará-los, de certa forma, como precursores do espiritismo, né? Precursores da doutrina espírita. Eles têm uma função. Eu não estou querendo colocar a doutrina espírita no centro das atenções como se o universo girasse ao redor dela. Não é isso que eu estou tentando fazer. Tá? Pode parecer que eu estou puxando sardinha. Por mais que a gente acabe puxando quando a gente, né, gosta de alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a doutrina espírita, de certa forma, bebe um pouco de cada uma dessas fontes, naturalmente a gente pode dizer que todas essas fontes são precursoras da doutrina espírita. Tá? É essa análise que eu estou querendo fazer com vocês. De qualquer forma, falando agora do ponto de vista um pouco mais religioso, entrando um pouco mais no campo mediúnico, que é onde a gente mais tem coisa para falar, não só agora, mas ao longo do ano inteiro a gente vai tratar bastante dessa questão religiosa, né? As coisas não são diferentes, não são muito diferentes. Né? Então, desde os tempos mais remotos, a gente tem muitas notícias de contatos com o além-túmulo, ou seja, com pessoas que já partiram daqui para o plano espiritual. Essa é a coisa mais comum que tem. Né? Então, não é exclusivo, a gente sempre fala isso, mas é bom lembrar, isso não é exclusivo da doutrina espírita. Agora, existe o que o Emmanuel vai classificar para nós como mediunismo, que é a mediunidade no seu estado mais natural, não é? E tem a mediunidade, que é um termo ali que o Kardec vai descrever bastante para a gente, principalmente no livro dos médiuns, mas a gente vai explorar muito isso em vários outros livros da doutrina espírita. Né? Existe uma diferença, digamos, teórica. Né? O mediunismo é uma expressão natural e a mediunidade como é que eu posso dizer? É um mediunismo de uma forma um pouco mais organizada, digamos assim, né? Depois de ter passado por uma espécie de organização, efetivamente. Né?
Então, mas agora, se a gente for, como eu falei anteriormente, né, na Bíblia a gente tem uma série de relatos ligados a comunicações mediúnicas, né, muito natural, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Se a gente for olhar nas religiões orientais, né, muito fala-se a respeito de reencarnação, por exemplo, há muito tempo, que é um conceito que a gente vai tratar também na doutrina espírita, né, é um dos pilares. A multiplicidade das existências é um dos pilares da nossa doutrina. Então, e essas religiões às quais eu me referi anteriormente, né, o budismo, por exemplo, o hinduísmo, o judaísmo, são religiões milenares, né, enquanto a doutrina espírita é uma doutrina que foi ali formulada no final do século XIX. Então, você vê quanto tempo já tem aí que a gente tem notícias no planeta dessas manifestações mediúnicas, né? E agora, como a gente leu lá no começo da palestra, a maneira como se interpretam as coisas do mundo espiritual são diferentes, variam de povo para povo, de religião para religião, de cultura para cultura. Isso é natural, né? E não tem problema nenhum nisso. A gente só não pode se permitir deixar de colocar os pingos nos is à medida em que a gente for estudando, mas nunca com nenhum preconceito contra qualquer tipo de corrente religiosa, né? Não tem nada disso aqui, né, gente? O mais importante é amor, caridade, como a gente vai estudar bastante ao longo desse ano. De qualquer forma, uma curiosidade que eu separei para vocês aqui é que o primeiro biógrafo do Kardec, que é o Henri Sauce, né? Aquele francês que eu falei para vocês, ele também foi autor de um livro chamado A Reencarnação segundo o Espiritismo, não é? Ele viu que havia uma diferença tão grande nas interpretações que era importante essa pontuação, né? Uma das coisas básicas que é importante da gente falar é que na doutrina espírita a gente não acredita, por exemplo, que uma pessoa que venha a falecer, que venha a desencarnar, possa reencarnar, por exemplo, no corpo de um animal, né? Isso não é possível porque o ser humano, a alma não regride, o espírito nunca regride, né? E seria regredir para o estado animal, caso a gente reencarnasse em algum animal. Até aqui tudo bem, gente? Beleza. Tranquilo. Show de bola. Então, vamos lá. Eu separei alguns precursores que eu vou tratar com vocês ali um pouco mais à frente, mas vou falar de um grupo antes de falar das pessoas mais em específico. É muito importante a gente falar dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Tem diversos momentos ali na Bíblia, né, passagens de São Paulo, de São João, vou até ler um trecho aqui do Evangelho de João para vocês, em que eles fazem referência direta aos dons do Espírito, né, falam a respeito da intuição, a respeito da mediunidade, fala-se inclusive a respeito de reencarnação, como a gente vai ver no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem muito disso. E é bacana a gente olhar para os apóstolos de Jesus como, de certa forma, precursores do Espiritismo, ou como espíritas, também porque ao longo do nosso livro, ao longo do estudo do livro, a gente vai chegar à conclusão, Kardec chega à conclusão, junto aos espíritos, que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são basicamente a mesma coisa, né? Eu acho muito bom a gente se enxergar nos apóstolos de Jesus, não somente porque eles são um bom exemplo a ser seguido no que toca a persistência, o amor, a coragem, mas também porque Jesus não escolheu nenhum santo para segui-lo, não é? Pedro era um cara complicado, Paulo, a gente sabe, também era um cara complicado, né? João estava no outro nível já, era um espírito muito elevado, mas assim, tanto Pedro quanto Paulo, Tomé, não é? Vários dos discípulos de Jesus Cristo tinham muitos problemas, tinham muitos defeitos mesmo, né? Muitas imperfeições. E não tem problema nenhum nisso, pelo contrário, as coisas só deram certo, né? O cristianismo só tem condições de ser propagado dali para frente porque Jesus fez essas escolhas, são escolhas muito bem planejadas, né? Ele poderia ter escolhido vir para a Terra com um monte de anjo do lado dele, né? Feito um esforço gigantesco para poder encarnar um monte de espírito elevado, mas ele sabia que o que a gente mais precisava era de exemplos nos quais a gente pudesse, de certa forma, se espelhar também, né? Não que a gente não se espelhe em Jesus, é claro que a gente sempre mira nele. Ele é o nosso farol, é o nosso guia e modelo. Mas é bom também você ter condições de se identificar com uma pessoa que esteja um pouco mais próxima de você em termos evolutivos, né?
eu particularmente, muitas vezes eu vejo passagens a respeito de São Pedro, eu me vejo muito na pele dele, assim, né? São Paulo também, inclusive, quem ainda não teve oportunidade de ler, leia Paulo Estevam, que é um livro emocionante do Chico Xavier. Mas, em suma, queria trazer esse adendo aqui porque é bom a gente ler o Evangelho com esses olhos. Não tem, né, eles não eram santos enquanto ali no começo da jornada. Eles foram santificados pelo contato com a palavra de Jesus, porque foram corajosos, né? Tem até uma passagem que Jesus pergunta para Pedro, depois de Pedro negá-lo, né? Ele pergunta assim: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala para ele: Jesus, eu te amo, mas o senhor sabe que eu não te amo no mesmo nível que você me ama. Ele falou: não, Pedro, mas eu estou perguntando se você me ama. E ele repete isso algumas vezes. Até que Pedro se convence e fala: tudo bem, senhor, eu te amo, né? O que eu posso fazer? Ele falou assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aquilo é um convite. Fala: eu sei das tuas imperfeições, eu sei que você não está no meu nível, né, de desenvolvimento moral, mas mesmo assim é a você que eu estou pedindo ajuda, né? Então, algumas vezes no nosso dia a dia a gente vai se deparar com situações mais ou menos assim, em que a espiritualidade nos convida a fazer uma boa ação e às vezes a gente se julga incapaz de, se julga não à altura daquele convite, não é? E não é assim que a banda toca. A gente está aqui para trabalhar todo mundo junto. Se a gente viu que errou, não tem problema, segue em frente trabalhando. Não é para a gente viver dentro daquela culpa, dentro daquela sensação de impotência. Não é para isso que a gente foi criado. A gente foi criado para seguir evoluindo. E Jesus sabe das nossas imperfeições e mesmo assim nos ama, de qualquer forma. Seguindo um pouco mais em frente, pessoal, um trecho do Evangelho de João, João vai trazer para a gente o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então você vê, lá atrás, mais de 2000 anos atrás, João já traz aqui para a gente a importância da gente buscar discernir a mensagem que vem de um ou de outro espírito. Aqui ele está tratando de espíritos desencarnados que estão lá do outro lado, se comunicando conosco. Ele pede para que a gente busque esse discernimento, não é? Agora, porém em anos mais recentes que podemos situar melhor a fase precursora do espiritismo, né? Então, quando a gente começa a se aproximar um pouco mais da codificação, as coisas começam a se organizar naturalmente, né? Um pouco mais para o final do nosso estudo de hoje, inclusive, vou trazer esse gancho final que eu acho incrível, assim, né? Então, voltando, porém em anos mais recentes que podemos situar melhor a fase precursora do espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. A diferença entre os fatos desta última fase e os fenômenos de antiguidade está em que, como bem acentua Arthur Conan Doyle, que foi um espírita do final do século XIX, esses fenômenos eram esporádicos, não obedeciam a uma sequência metódica, enquanto os fenômenos da era moderna têm as características de uma invasão organizada. Invasão aqui no bom sentido, né? Vou repetir isso. Tem as características de uma invasão organizada. É nessa fase que vamos encontrar na Suécia o sensitivo Emanuel Swedenborg, engenheiro militar, autoridade em física e em astronomia, zoologista e anatomista, financista e político, além de insigne teólogo, dotado de largo potencial de forças psíquicas. Já na sua infância, tiveram início suas visões numa continuidade que se prolongou até a sua morte, mas suas faculdades eclodiram com mais intensidade a partir de abril de 1744 em Londres. Desde então, afirma Swedenborg, o Senhor, olha que bonito isso, o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos, né? É até interessante que ele faz aí essa diferenciação entre anjos e espíritos. A gente sabe que no final das contas são todos espíritos, mas tem os anjos de categoria elevadíssima e tem os espíritos aos quais ele se refere. Não necessariamente são espíritos de categoria muito elevada, né? Mas ele fala: o Senhor abriu os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto. Quando ele fala perfeitamente desperto, não é só porque ele estava acordado, mas ele estava num estado de completa lucidez. E a gente, quando vai estudar os fenômenos mediúnicos, a gente vai ver que, na verdade, o momento de emancipação da alma, ou seja, em que a gente se desgruda um pouco mais do corpo,
A nossa visão, na verdade, ela fica ainda mais aguçada. Não a visão física, mas por meio da visão espiritual a gente consegue perceber muitas coisas. Kardec organiza isso anos depois disso, mas você vê que lá, em 1740, mais ou menos, Swedenborg já estava trazendo isso de uma forma um pouco mais estruturada. Até a descrição mesmo que ele traz, essas aspas, você vê que é uma coisa muito diferente do que está na Bíblia, né? Um outro notável precursor, digno de menção, foi Franz Anton Mesmer. Né? Tem até um filme, gente, sobre o Mesmer. Eu estou com ele no YouTube para assistir, vou ver se eu vejo hoje. Tá? É um filme com até o professor Snape do Harry Potter, não sei se vocês conhecem, é o Alan Rickman. Ele que é o ator principal do filme, ganhou, inclusive, um prêmio de melhor ator no Canadá, no Festival de Cinema de Montreal. Tá? Por conta desse filme, eu ainda não vi, mas deve ser bom. Tomara que seja bom. Né? É um filme que conta a história do Mesmer. Né? Ele foi um médico e descobridor do magnetismo e curador. Quando se fala de descobridor, aquilo já existia. Né? Em 1775, Mesmer reconheceu o poder da cura mediante a aplicação das mãos. O que a gente faz no centro espírita? Passe com as mãos. Não é? Então, acreditava ele que por nossos corpos transitam fluidos curadores, preparando o caminho para o hipnotismo do Marquês de Puységur, não sei como é que se diz em francês, que foi também um outro precursor ali da doutrina espírita. Tá? Então, vocês veem que as coisas começam a se conectar, né? À medida em que vai se aproximando lá de 1850 e pouquinhos, né? Que é quando Kardec vai efetivamente iniciar os estudos dele. E aí eu vou pegar para vocês, para a gente começar a finalizar e entrar na parte de perguntas e tal, caso vocês tenham perguntas, né? Eu vou pegar aqui um trecho de uma fala do livro Obras Póstumas, do Kardec, onde ele diz o seguinte: cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo, individualmente, ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. Né? Que reforça aquela afirmativa lá do Evangelho de João, né, onde João fala para a gente saber, para a gente se atentar ao que o Espírito está falando. Kardec não deu uma de boba, se está vindo do lado de lá, então quer dizer que é coisa boa? Não necessariamente. Né? A gente precisa passar pelo crivo da razão, ainda mais se tratando de uma revelação tão importante quanto a comunicação com os desencarnados. Né? De qualquer forma, seguindo um pouco mais em frente, peguei um trecho também do Herculano Pires para conversar com vocês. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Então, por mais que o Kardec tenha chegado a uma série de conclusões, pessoal, por mais que o trabalho dele tenha sido maravilhoso, ele trabalhou para que a gente trabalhasse também. Né, para que a gente sentasse. O João sempre reforça conosco a importância do estudo. É muito importante que a gente estude. Não é para a gente se matar de estudar também, todo mundo tem, né, uma série de afazeres na vida, mas é importante que a gente destine uma parte do nosso momento enquanto espíritas ao estudo da doutrina, não é? Para que a gente compreenda do que ela verdadeiramente se trata. A gente vê que é um assunto que não é assim tão simples. Né? Tem coisas que são muito intuitivas, tem algumas outras que precisam realmente que a gente se debruce sobre aquilo, que a gente reflita a respeito. Né? Então, para não invadir muito tempo de discussão, eu vou já pular para uma parte aqui que eu tinha separado, que eu achei fantástica. É um trecho sobre um médium americano que estava encarnado um pouco antes do início do Espiritismo, como doutrina. O nome dele era Andrew Jackson Davis. E aí, primeiro uma descrição sobre ele que fala o seguinte: durante o transe, Davis afirmava que podia entrar em um estado de superconsciência que lhe permitia entender o universo por meio da clarividência.
E, aparentemente, o seu nível cultural, olha isso, como a gente falou antes, o seu nível cultural durante esse estado de alteração de consciência tinha se ampliado enormemente, podendo dissertar sobre os mais complexos assuntos que incluíam filosofia, psicologia, educação, saúde e política. É uma verdade que os espíritos, aí já o Andrew Davis falando, é uma verdade que os espíritos se comunicam entre si, quando um está no corpo e outro em esferas mais altas. Isto também quando uma pessoa em seu corpo é inconsciente do influxo e assim não se pode convencer do fato. Não levará muito tempo para que essa verdade se apresente como viva demonstração, e o mundo saudará com alegria o surgimento dessa era, ao mesmo tempo em que o íntimo dos homens será aberto e estabelecida a comunicação espiritual, da qual a desfrutam os habitantes de Marte, Júpiter e Saturno. Então, é interessante isso, né? Essa visão que o Andrew Davis traz, mesmo antes do Kardec começar os estudos, ele já fala sobre a existência em outras esferas planetárias, não é? E ele já fala para a gente dessa organização que está acontecendo, que vai culminar na elaboração da doutrina espírita, né? E aí eu vou ler para vocês e a gente finaliza de vez. É um trecho de uma mensagem escrita em 1847 por ele mesmo, que diz o seguinte, olha que legal. Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz, suave e forte, que me disse: Irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração vivente. Fiquei pensando o que queria dizer aquela mensagem. Nesta mesma data, na pequena cidade de Hydesville, fenômenos que foram mais tarde classificados como poltergeist começaram a ocorrer na residência da família Fox. Aí fico até arrepiado. Na semana que vem, então, a gente está de volta. O Jorge vai falar para vocês sobre os fenômenos de Hydesville, sobre esses fenômenos na residência da família Fox. E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus. Espero que tenha sido satisfatório o estudo aí. E podem falar agora também, né? Todo mundo muito quieto. Jovem, rapaz, você me fez lembrar de René Descartes, realmente. Você me fez lembrar que eu tenho que finalizar o meu capítulo de metodologia científica. Mas, enfim, cara, é incrível como as coisas realmente se encaixam numa evolução histórica e científica e entender a epistemologia, entender o espírito do tempo que circundava ali a sociedade parisiense, a própria Europa, que Kardec desenvolveu ali os seus estudos, também com muito auxílio de outras pessoas, né? Não só o Kardec ali também, mas obviamente focado na figura dele. O papel que ele exercia como um intelectual dentro da sociedade científica parisiense. Enfim, se encaixa muita coisa. E você falou aí do Mesmer, o mesmerismo, mesmerismo, alguma coisa assim. Mesmerismo. Isso. Eu tive aula tem 2 meses que eu estou tendo aula de história da psicanálise e tudo mais, que a gente entra exatamente nessa história do magnetismo para chegar em Freud, que é muito doido, realmente, como as coisas se encaixam. Todo mundo estava ali, apertadinho ali em 200 anos e 150 anos, vivendo ali entre Paris, Berlim e Londres e tudo mais, aquele núcleo ali fazendo... Você citou essa questão do magnetismo, que é a conversão da medicina conservadora, da medicina lá de Hipócrates, que são os 4 fluidos, né, que é o sangue, e acreditava-se, né, que a saúde ela vinha com o equilíbrio desses fluidos, que é o sangue, que seria o fluido vermelho, o fluido amarelo, que seria a bile amarela, tinha a fleuma e tinha o fluido negro, que era a melancólis, que daí vem inclusive o nome melancolia, que é algo que você não consegue explicar, mas está faltando, você fica aflito, melancolia. Depois o Freud pegou isso para explicar. Aí vem o Mesmer e cria, e ele entende que existe um 5º fluido, que é o fluido magnético. Perfeito. Que esse é passível de você manipular,
entre a reposição de mãos, imposição de mãos e outras coisas, que é algo mais inexplicável. Depois Freud vem pegar isso para explicar, claro, desenvolvendo outros pontos, mas para explicar o inconsciente. Você vê como é que está tudo ligado, né? É doido isso. Cara, com certeza. Aliás, um outro ponto de conexão que eu acabei não falando, e eu, obviamente, eu conheço muito pouco, é que tem um livro do Leon Denis, né? Leon Denis que continuou o trabalho do Kardec, foi um homem muito importante na história da doutrina espírita. Leon Denis, ele escreveu um livro sobre a cultura celta, né? E aí que tá, porque ele traça ali, segundo Herculano Pires, né? O Herculano é sempre a fonte a fonte para chegar na fonte, né? Nesse livro de Leon Denis ele traça uma linha histórica que vai nos levar, na verdade, até os celtas, mostrando que, na verdade, a importância de terem existido os celtas para que se chegasse na cultura e na filosofia da forma que chegou na França, no pensamento que chegou até a França e tal, a influência da cultura celta, e não por coincidência o Kardec, né, foi um druida celta, né? Então tem isso também, né? Tem toda essa conexão. Cara, é impressionante, Guilherme, como tem várias outras, assim, tem linha de tudo quanto é lugar. Esse livro, pessoal, que se chama O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, eu comecei a ler, ele é o próximo livro que está na minha lista. Eu li umas 10 páginas, mais ou menos, para poder entender um pouquinho e falar para vocês. Mas, assim, não parece um livro muito complexo, eu acho que vale a pena. Ele deve ter umas 130 páginas, não é um livro grande. Se algum de vocês tiver curiosidade para entender a história, digamos assim, do espiritismo na Terra antes da doutrina espírita, eu acho que vale a pena, tá? Me parece ser um livro muito interessante. O Herculano foi um cara fenomenal, né? Foi muito importante. Grande amigo do Chico Xavier, inclusive. Fala, João. Deixa eu só. Ô, Anderson, primeiro, pô, muito bom, show de bola. Pensei que você não ia falar sobre o Andrew Jackson Davis, né? Jackson Davis. Fantástico. Ele tinha uma mediunidade semelhante à do Chico Xavier, né? Dizem que ele ajudou muita gente, né, João? Ajudou muito. Foi um precursor da doutrina espírita, assim, que trouxe muitos ensinamentos, inclusive a previsão do surgimento do espiritismo, como você citou aí, né? Você falou em 1947, coisas aqui, minhas escritas aqui, tá 1848, mas não importa, importa o que ele o 47, 48, tá todo mundo junto. O que ele trouxe foi muito, muito legal. Então, esses precursores do espiritismo, você vê que Jesus, nosso governador espiritual, todo o terreno é preparado e não surgiu assim de uma hora para outra o espiritismo, né? Então veio todo esse preparo desde a época de Sócrates, né? E Platão e veio fazendo esse trabalho para hoje chegar o espiritismo, essa bênção, essa luz que tem, né, para a gente usufruir dela. Então assim, muito, muito bacana, Anderson. É muito bom como Kardec foi escolhido a dedo, não por ser somente um homem de bom coração e um homem muito inteligente, mas, acima de tudo, um homem capaz de ter os recursos pedagógicos para trazer isso para a gente de uma forma que a gente fosse capaz de compreender, não é? Porque, assim, eu estou falando sobre essas coisas aqui para você, mas, assim, sobre corrente filosófica mesmo, eu entendo nada. Né? Quando eu vou ver, quando alguém me explica o que aquela corrente filosófica quer dizer, eu tenho uma certa facilidade para entender, porque então algumas coisas são lógicas. Mas assim, agora, todos nós, sem exceção, se a gente senta e busca entender a doutrina espírita, a gente entende com muito mais facilidade do que se a gente parar para estudar filosofia hard mesmo, né? Um negócio mais Caxias, assim, né? Então, o Kardec fez para a gente, como o João falou, é uma grande luz mesmo, né? Mas não é só uma luz porque é bondade, mas é também uma luz com conhecimento, né? Que coloca a nossa cabeça para funcionar. E aí que tá. Quando a gente vê, o amor faz completo sentido, né? Tem uma lógica para aquilo. Né? Eu estou lendo um livro do André Luiz agora que fala sobre isso.
Ele trata de uma coisa de perdão ali, e, e aí ele fala assim, aqui fica comprovado que quando Jesus Cristo fala para a gente de perdão, Jesus não estava falando só porque ele tem um coração muito bondoso, mas é porque faz completo sentido, né? E hoje em dia fala-se tanto isso que o perdão é libertador. Então, bom, é isso. Eu acho incrível. Só para mais uma coisinha rapidinho aqui, a questão de buscar esse conhecimento. Bacana o que o Guilherme citou, né, ele fazendo aí o mestrado, tudo isso é muito importante. Só que a gente tem na doutrina espírita uma vasta literatura e que uma encarnação não dá para a gente estudar todos esses livros, só aqueles da codificação e os complementares. Não estou dizendo nem dos outros, não. Digo esse que está aí ao nosso redor e que a gente tem fácil acesso, entendeu? E é importante que a gente busque outros conhecimentos, mas a base, né, o pilar é o espiritismo, não tem outra maneira. Então a gente tem que ter muito esse cuidado para a gente não buscar também muitas informações e acabar se perdendo, né? Ah, sim, várias vezes isso acontece comigo, assim, né? Tava até vendo Karate Kid esses dias, e o- eu acho que é o mestre Miyagi que fala uma coisa assim, né? Ele fala, ah, não, mentira, não era Karate Kid, não. Tava vendo um vídeo de um monge, é, de, daquele Shaolin, né, de Kung Fu. E ele fala assim, você não pode ficar igual um coelhinho que vai tentando catar um monte de cenoura e a cada cenoura que você pega, você deixa uma outra cair, né? E é mais ou menos assim mesmo. Então, eu tenho uma tendência a querer saber um monte de coisa, quando eu vejo, né? Então tem que ter foco, né? Eu acho que é o que você está querendo dizer, tem que ter foco. Então, beleza, gente. Tem mais comentário? Não é possível. Jorge Caldeira tá aí? Eu vi que o Jorge estava online. Estou presente, estou presente. E aí, Jorge? Parabéns, Anderson. Não é surpresa, né? Você faz sempre um trabalho bastante bom, assim como os outros também, né? Só queria acrescentar o seguinte, a escolha realmente de Kardec, além do que você citou, para ser esse doutrinador, esse codificador, né? Ele foi escolhido em algum livro que eu já li e falava que também por causa do espírito crítico dele, né? Em todas essas situações, desde aquela época, até antes mesmo, nos precursores, como você citou, ao tempo de Jesus, e você até citou aí na sua fala sobre os falsos profetas, né? Existem falsos profetas até hoje, e existiram falsos profetas no tempo de Kardec também. A gente até vai falar um pouquinho disso quando falar semana que vem sobre a história de Hydesville, né? E as irmãs Fox. Então, acho que ele foi escolhido por causa desse espírito crítico. Ele não aceitou de imediatamente, assim, imediatamente, até porque também havia muita mistificação ali, um pouco de circo, né? E foi taxado como bruxaria por muita gente, como você falou, né? Então, não pode se esquecer também que em algum momento do passado, essas pessoas que tinham esse dom de vidência, de audiência, ou qualquer desses fenômenos, ainda que não se chamasse de espiritismo, foram queimados na Inquisição, né? Então, havia todo um cuidado. Então, a escolha do Kardec, eu acho que passou por isso, por ele primeiro ser um cara notório, extremamente conceituado e respeitado como professor, como estudioso, né? E a seguir porque ele era um cara que, como você falou, que tinha toda a habilidade de codificar e tal, mas até a ida dele nos primeiros momentos, provavelmente o Guilherme vai falar, ele foi meio que cético, né? Querendo ver, tá, tudo bem, vou lá. O amigo dele levou ele, né? Daquela sociedade de Paris, e ele, tudo bem, vou. Mas ele não estava convencido de nada. Então, ele, por esse espírito crítico, eu acho que ele também foi escolhido. Essa era uma das características que eram necessárias. Para que, quando ele começasse a falar, ele tinha, vamos dizer assim, eliminado todas as falsidades e mistificações. Ele estava já tratando de ciência mesmo, né? É isso. Perfeitamente. Perfeitamente, Jorge. Bom, muito obrigado pelo comentário. Fechamos muito bem. E fechamos na hora certinha. Vai dar 9 horas agora, né?
Então, primeiro dia, ó, parabéns aí, conseguimos terminar a tempo, sem atrasos. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Naturalmente, se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem mandar para mim lá no privado e tal. E eu vou fazer o upload do vídeo lá para o YouTube para que a gente possa acessar posteriormente ou para que vocês possam mandar para quem quiser. Tá? Obrigado mais uma vez por terem participado, foi ótimo. Eu vou fazer uma oração para a gente poder finalizar. Tá? Hein, Anderson, Adas? só uma perguntinha antes. Esse link, ele é recorrente, ou seja, ele vai ser usado nas semanas É seguintes? recorrente. Eu usei o Tá mesmo ótimo. do teste de semana passada. Tá bom. Hein, Anderson? Pode dizer, João. Só nas próximas, aí eu estou sentindo assim o Felipe aí com a vontade de perguntar, mas fique à vontade, nas próximas pode preparar, gente, para perguntar, para ficar bem interativo Com mesmo, porque certeza, é com isso que a gente certeza. quer. Exatamente. Estou vendo o Tomás está rindo ali de laranja, mesma coisa para o Tomás. Né? Se Todo mundo... der tempo, eu tenho uma pergunta aqui. Não sei Ó, se tá... estou falando, estou Não, vendo a mente vamos lá, dele aqui. a gente começou 3 minutos depois, a gente terminou 3 minutos de crédito. Pode perguntar. No caso, assim, eu tenho percebido que muita gente está tendo assim, sintomas ansiosos, depressivos, insônia, e eu vejo assim, gente com base religiosa. Eu tenho, é uma dúvida assim, que eu tenho tido, é na questão de você se concentrar por oração, esse tipo de coisa. E às vezes eu fico pensando assim, se essa pandemia talvez esteja aumentando a percepção do mundo espiritual, assim, as pessoas que às vezes não são médios ostensivos e que estão começando a ter esses sintomas Uhum. que não sabem explicar, esse aumento da percepção. Bom, vou te dar uma resposta que é meio genérica, mas eu acho que não é ruim, não. A mediunidade ela vai aparecer nos momentos em que ela precisa efetivamente aparecer. Então, se for necessário, com certeza. Eu não posso dizer, porque eu não conheço tão bem assim, os mecanismos da mediunidade, o que do ponto de vista fisiológico faria com que ela eclodisse. Ou seja, eu não posso dizer que o quadro ansioso em específico ele tem algum tipo de correlação com a eclosão da ansiedade. O que eu posso dizer é o seguinte: se for uma possível solução para aquele problema e se for algo que a pessoa já tem condições de absorver em termos de conhecimento, em termos de responsabilidade, né? Com certeza a espiritualidade vai permitir que ela tenha algum tipo de contato mediúnico para que ela seja ajudada, né? Isso não vai acontecer com todo mundo. Agora, uma coisa que para mim é fora de dúvida é que o que são os nossos verdadeiros problemas, isso está cada vez mais claro para todos nós, independentemente de sermos médiums ou não, né? Eu sinto que o que a pandemia fez com todos nós é colocar diante da gente um quadro um pouco menos nebuloso, um pouco mais claro para a gente conseguir enxergar as nossas prioridades, aquilo que verdadeiramente precisa ser modificado, né? Não estou dizendo que todos nós vamos ser capazes de trabalhar nisso, cada um tem a sua própria consciência, mas eu sinto que é isso que a pandemia fez comigo e com muitas pessoas que eu conheço. E é por isso que eu me sinto, às vezes, tão sacudido, às vezes eu me sinto verdadeiramente ansioso, porque eu sinto que as coisas estão um pouco mais na minha cara. Beleza, Muito obrigado, Felipe. eu que agradeço. Então, beleza, gente. Vamos finalizar, então. Obrigadão mais uma vez por terem participado. Foi muito show. Chegamos, graças a Deus, em graças a Jesus, ao final de mais uma noite de estudos, na companhia de nossos amigos espirituais, de nossos anjos da guarda, agradecendo pela oportunidade de estudo, pelos novos conhecimentos, pelos bons fluidos que nos envolvem nesse momento e que vem nos envolvendo ao longo dessa última hora. Pedimos, Pai, que continue a abençoar as nossas casas, os nossos caminhos com a Tua luz, para que consigamos regressar até aqui sempre que possível, com o coração aberto, para poder compreender um pouco melhor aquilo que a Tua doutrina de amor e de luz quer nos proporcionar. Cuida, Senhor, da nossa família, dos nossos entes queridos e principalmente, Pai, das pessoas que se encontram em situação de fragilidade.
cuida de seus corpos, de suas mentes e de seus espíritos, e que eles consigam sentir a vossa presença e se sintam encorajados e capazes de mudar tudo o que for necessário para que eles sejam verdadeiramente felizes. Que assim seja, graças a Deus. Show! Pessoal, vou parar a gravação aqui. Fiquem bem, com Deus. Um beijo para vocês. Se cuidem, viu?